mas vamos lá. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou a Soraya Fará, eu sou instrutora de yoga e, além disso, eu comecei a me tratar holisticamente há 20 anos e com o intuito de levar essas terapias holísticas que me fizeram muito bem para as pessoas, eu comecei a divulgar os terapeutas holísticos para que mais pessoas pudessem usufruir desses benefícios das terapias holísticas. Então surgiu a EcoMind Events. E agora, no período da quarentena, a gente não está podendo fazer eventos, encontros, né, workshops. E aí eu tive a ideia, depois de conversar com algumas pessoas, de fazer lives para poder ajudar as pessoas nesse período. Então, os terapeutas vêm, eu convido os terapeutas para que eles venham com a sua expertise e demonstrem alguma forma das pessoas se beneficiarem com as suas terapias. Então, hoje é a Mariane. A Mariane é minha prima. Nós somos primas de primeiro grau. E ela está seguindo um caminho muito bonito nesse caminho holístico. Primeiro foi a prima aqui mais velha que seguiu. E depois ela também entrou nesse caminho. E eu estou muito feliz da gente estar trilhando esse caminho juntas, né? E a Mariane tem uma vasta experiência em vários tipos de terapia, mas hoje ela vem falar sobre a ozonioterapia. E mais adiante a gente vai chamar ela para falar sobre outras terapias. Então, eu gostaria que a Anne se apresentasse, falasse um pouquinho da experiência profissional dela com relação ao ozônio e as formações. Então, a palavra é com você, Anne. Tudo bem, Sô? Boa noite para quem já entrou aí. Boa Um tarde, prazer. É porque aqui já tá escuro, você acredita? Aqui já tá super escuro. Boa tarde, verdade, 5 da tarde. E um prazer estar aqui. É muita coisa para falar, né? Vou tentar fazer uma breve apresentação aí, porque minha história é longuinha também. Antes de entrar nas terapias naturais e terapias holísticas, eu fui educadora física, né? Sou educadora física, trabalhei muitos anos como educadora física e apaixonada pela saúde e sempre fui apaixonada por esporte, mas assim, o tempo na educação física foi me levando a entender que a minha paixão era saúde, não era só o esporte. Então, e aí comecei aprofundando, aprofundei na quiropraxia, a quiropraxia me levou para procurar as causas naturais das doenças, né? Que a gente sabe que todas as doenças vêm do emocional. Então, aí começou a minha jornada para entender o que que acontece aí no corpo humano, com tudo que o emocional traz pra gente. E a ozônio, ela veio depois de um tempo, assim, eu fui fazer biomedicina, porque eu sempre fui apaixonada para fazer medicina, mas não é um caminho tão simples. E aí eu falei, quando eu encontrei a biomedicina, eu falei, legal, vou trabalhar com saúde, vou conseguir trabalhar com um monte de procedimentos que eu trabalharia na medicina, né? Então, fui fazer biomed e descobri a ozonioterapia. E assim, junto com a ozônio também vieram outras terapias holísticas, né? Você falou um pouquinho das holísticas, daí entra Theta Healing, Reiki, leitura Daura. Nossa, se eu for falar das holísticas, a gente fica aqui até amanhã. Vamos focar na ozônio hoje. E então a ozônio me encantou por ser uma terapia natural. Eu falei, poxa, dá pra gente trabalhar em conjunto com as terapias holísticas, tratando o emocional, tratando as causas, né, de onde vem, porque sempre tem de onde vem a causa. Então, em todos os tratamentos, independente se é ozonioterapia ou o que seja, sempre vou avaliar as causas emocionais e a gente vai trabalhar aliado aí, junto com as causas emocionais. E a ozônio, por ser natural, eu fiquei encantada. Além de ser uma terapia de baixíssimo custo, tem assim inúmeros benefícios que a gente vai falar aí ao longo da live, mas
É uma terapia maravilhosa. E por ser natural. E sem contraindicação, assim. Tem só duas contraindicações que depois a gente fala disso. Uhum. Então, me fala mais sobre essa terapia, ozonioterapia. Como que ela funciona, como que são os procedimentos. Porque você Olha, falou que precisa ser biomédica, né, para poder precisa ser da área da saúde. Precisa ser da área da saúde. Eu, como educadora física, por fazer. exemplo, eu não poderia ter feito a especialização em ozonioterapia. Sei. Aí entram os odontólogos, enfermeiros, fisioterapia pode trabalhar com alguns procedimentos e médicos, biomédicos e médicos. É o que as áreas que a gente trabalha com ozônio. Uhum. E o ozônio ele é derivado do oxigênio. Sei. O oxigênio são duas moléculas e o ozônio eles são três moléculas de oxigênio. Ele Uhum. é feito por um gerador, que esse gerador ele faz a quebra da molécula de oxigênio e junta novamente essas moléculas em três moléculas. E aí forma o gás ozônio. E aí esse gás ozônio é trabalhado de várias formas, mas em se tratando de saúde, né, dentro do tema da gente hoje, o principal seria que a gente chama de forma sistêmica, que é trabalhar a saúde como um conjunto, né? São Sei. aplicações que a gente tem, o que você pode fazer, por exemplo, para a saúde, para o sistema imunológico e para a maioria das doenças, são insuflações que a gente chama, né? Que é a insuflação do gás ozônio. E tem também que a gente trabalha com as autohemoterapias, que seria a ozonização do sangue e reaplicação do próprio sangue ozonizado. Uhum. Então, essas são as principais para trabalhar a parte de saúde, as terapias voltadas para a saúde. Aí tem aplicações articulares para Sei. coluna, para hérnia, tem as aplicações que a Marieda falou, que ela fez, que ela teve um resultado excelente, que são as aplicações estéticas. Tem as Uhum. aplicações de ozônio em forma de óleo e em forma de água ozonizada. Então, assim, é bem vasto. Mas para a gente focar hoje no tema saúde, seriam as insuflações e as autohemoterapias. O que que são insuflações? Insuflações é a aplicação do ozônio, ele é aplicado via retal. Então, faz a aplicação do gás ozônio, que é absorvido pelo intestino, que tem uma excelente absorção e não se torna tóxico como se fosse, por exemplo, por via oral e ele fosse absorvido pelo estômago. Sei. Cientificamente, ele foi estudado que ele se tornaria tóxico na absorção pelo estômago, mas já pela absorção pelo intestino, ele se torna benéfico para o organismo humano. Certo. Então, a Luciana ali está perguntando como seria essa insuflação. Pelo sistema respiratório, ela pergunta. Não, é pelo sistema retal. Pelo sistema retal. Tá. É. Uhum. Super simples, é uma cânulazinha super simples, menos de super fina. É como a cânula é como se fosse mais ou menos, tem até aqui um fiozinho, essa parte da caneta, sabe? Acho que dá para ver aqui, ó. É uma É, cânulazinha bem fininha, super tranquila, que a gente faz a insuflação de doses de ozônio com essa cânula. entendi. É como se fosse fazer um enema, né? Por exemplo, a alimentação viva que eu estou fazendo agora Exatamente. faz enema. Então, enema com água, né? Então, Só que o o ozônio enema ele tem o retorno, né, Su? A tem. insuflação não. A insuflação você insufla mesmo, você é como se estivesse injetando gás ozônio via retal. Sei. Não é via intravenosa, é importante dizer isso. Ele é via retal e o organismo absorve esse gás, ele fica dentro do nosso organismo mesmo para ser absorvido. Entendi. E você É. sente algum desconforto quando coloca o ozônio via retal? Mínimo, muito mínimo, assim. Talvez a pessoa tenha uma sensaçãozinha de, tô com um gásinho, assim. Muito. Muito mínima a sensação. E a Uhum. aplicação também é muito tranquila, porque é muito fininha a cânula, né? Uhum. Então, é muito simples. As pessoas têm um pouco de preconceito, né? Quando falam, via retal e tal, mas é uma aplicação. Depois da primeira, a pessoa vê, bobagem isso daí. E É. assim, pelo número de benefícios, é sensacional. Uhum. E tem também via seringas, via agulha na pele?
Tem. A gente faz. Aí, para a questão de saúde, a gente faz também as autoemos, né? Autoemoterapia, que tem a Ah, menor e a maior. A menor a gente faz dentro de consultório mesmo, cortou, que são. cortou, cortou, Cortou? cortou. As autoemoterapias, autoemo é você ozonizar o seu próprio sangue, né? Aham. Feito por um profissional, claro, tira o sangue do paciente, Uhum. ozoniza esse sangue, tira o gás, porque o gás não pode entrar via venosa. Então, Uhum. você ozonizou o sangue, tira esse gás e aplica o próprio sangue intramuscular, sem ser via venosa, né? A intramuscular, o sangue ozonizado, não aplica o gás intramuscular, aplica o sangue ozonizado. Ah, então essa é a forma de usar agulha e seringa. Agulha e seringa. Agora, com agulha e seringa também tem articular, por exemplo, que pode ser feito. Ah, eu tenho uma bursite no ombro, Ah, né? Ou eu tenho uma hérnia de disco. E o ozônio, nesses casos, ele já é aplicado direto na articulação, o gás ozônio. o Em gás doses, ozônio. né? Cada tratamento ele Ó, tem uma dose do ozônio, né? Uma micrograma que a gente usa que vai ser específica para cada caso. Mas no caso de articulações, por exemplo, ele é feito direto na articulação, no local mesmo. tá. Aí, no caso, você faz a anamnese do paciente, vê o que ele precisa e você recomenda. Às vezes precisa de mais de um tipo ou não. Sim. Por exemplo, até na ozonoterapia estética, a gente trabalha com a parte sistêmica. Porque quando você beneficia o seu organismo inteiro, você faz o ozônio, ele faz renovação celular, né? Falar um pouquinho assim de como que ele age no organismo para Benefícios. É, entender. vamos falar dos Ele vai benefícios. fazer Ele vai fazer renovação celular, ele vai impedir que as células se oxidem, as células vão se regenerar num espaço de tempo muito mais rápido. Ele é antibactericida, antivirucida, antifúngico. Então, quando ele entra no sistema da pessoa, no organismo da pessoa, ele já vai fazendo como se ele estivesse renovando todas as células e fazendo uma desintoxicação desse organismo por um todo. Então, Entendi. muitas vezes, por exemplo, a minha dor é no ombro. Ok, sua dor é localizada. Como você tem uma dor aguda ali, eu vou tratar naquele ponto. Mas a gente também vai te tratar sistemicamente para que possa desinflamar e desintoxicar o seu organismo sistemicamente, entendeu? Como um todo. Seriam as duas aplicações juntas, por exemplo. Uhum. Legal. E então, É. por exemplo, no meu caso, que tem um problema no útero, né, de miomas e tal, e isso causa hemorragias, é, como que seria o procedimento da minha anamnese? O meu seria via retal, via cutânea? Seria endovaginal mesmo. A gente trabalharia, por exemplo, um protocolo que eu usaria normalmente para questões no útero, seria 2 vezes por semana, faria uma endovaginal, que seria aplicação direto pela vagina, também com essa canulazinha fina, da mesma forma, super tranquilo o procedimento. E faria 1 vez por semana a retal, para que pudesse trabalhar também sistemicamente, entrando e desinflamando todo o seu organismo como um todo. Então, seriam as duas indicações. E por quanto tempo? Isso vai depender muito. A gente começa o tratamento de ozônio normalmente indicando 20 sessões para que possa ver os resultados. Olha, a gente vai trabalhar primeiro 20 sessões, vamos observar como que estão os resultados do seu organismo, né? No Uhum. caso de mioma, por exemplo, poderia pedir um segundo ultrassom após 20 sessões para ver como tá o desenvolvimento, se isso está regredindo. Uhum. Né? Por exemplo, uma questão super interessante da parte ginecológica, que a gente trabalha candidíase, por exemplo, com ozônio. Tem mulher, a maioria das mulheres, né? A gente tem na flora vaginal já bactérias que agem ali na flora intestinal, não, na flora vaginal, desculpa, e muitas mulheres têm alteração do pH dessa flora, então causa a candidíase. E tem mulheres que têm isso recorrente a vida inteira.
A ozonioterapia é super indicado nesses casos. E nos casos de cândida, por exemplo, de candidíase, pode ser feito essa mesma aplicação que a gente faz no útero com a cânula e pode também serem usados banhos de assento com água ozonizada. Ai, que legal. Então, é uma coisa também que é outro complementar ao tratamento da paciente. Aham, que bacana. É. E, e nessa época de quarentena, você tem alguma dica, alguma recomendação ou não? Ela teria mesmo que procurar uma profissional de ozonioterapia? Ou a ozônio traz algo que a pessoa pode fazer em casa? Como é que Só em funciona? casa, o tratamento do ozônio mais fácil que a gente pode ter para fazer em casa, que não seria essa questão da pandemia, né? Uhum. Mas que o tratamento de ozônio que é recomendado para fazer em casa é o tratamento com óleo ozonizado, que é você compra uma ampolazinha do óleo ozonizado e ele é usado para casos mais tópicos, por exemplo, uma queimadura na pele, uma alergia, um machucado. O ozônio ele é muito utilizado para fechamento de feridas, inclusive feridas de diabetes. Então, ele é super eficaz para feridas. Então, para todos os casos tópicos, a gente pode utilizar o óleo ozonizado. Mas nesse caso, por exemplo, da quarentena, o que o ozônio vem trazer de benefício para o Covid, por exemplo, seria mais a questão da imunidade. E nesse momento, como a gente não está podendo ter contato com outras pessoas, nesse momento não seria realmente recomendado. A não ser que tenham lugares que estão atendendo. Eu conheço lugares, por exemplo, eu estou em São Paulo, mas no Rio eu sei de clínicas de ozonioterapia que continuam funcionando. Eu Uhum. acho, inclusive, até muito bonito, porque é um procedimento voltado para a saúde, né, para prevenir, porque a ozonioterapia ela vai prevenir. Por enquanto, a gente não tem artigos científicos ainda que comprovem a eficácia da ozonioterapia no combate ao coronavírus. Ele Aham. tem sido testado em vários países aí e tem Uhum. sido feito muitas coisas, inclusive a desinfecção dos ambientes com ozônio, que tem sido a forma de ozônio mais eficaz para o Covid tem sido essa por enquanto. Ai, que Então, a legal. gente não tem artigos científicos ainda que comprovem, mas já estão sendo feitos estudos e estão sendo utilizados. Em Uhum. vários países ele já era utilizado, por exemplo, na Rússia, ele é utilizado em todos os hospitais governamentais. Então, nesse momento de pandemia, o ozônio continua sendo utilizado como complemento nos tratamentos do Covid. Mas o bom, assim, o que eu posso falar, o que seria o melhor da ozonioterapia, eu falo, né, essa pandemia vai passar o pico, mas o vírus vai continuar aí. Então, assim, durante tempos a gente vai precisar conviver com hábitos diferentes, né? E uma das coisas que a ozonoterapia vai trazer muito é o fortalecimento do sistema imunológico, porque é uma das principais ferramentas que a gente usa, um dos principais motivos que a gente usa a ozonoterapia é para fortalecer o sistema imunológico. Legal. Porque, assim, você imagina uma substância que ela é natural, ela quase não tem contraindicações, né? Para pessoas saudáveis, ela não tem contraindicações. Ela só tem contraindicações para pessoas portadoras de hipertiroidismo. Ah, Então, isso aí precisa investigar o caso do hipertiroidismo, saber se ele está controlado com medicamento. Então, tem uma série de investigações para que a pessoa que tenha problema na tireoide possa utilizar. Tirando o caso de problemas na tireoide, toda a população pode utilizar o crianças. ozônio. Criança, idoso, a gente também recomenda que durante a gestação não seja feito, Ah, porque não tem estudos, grávida, raramente tem estudos, né? Que comprovem os efeitos em grávida. Então, porque realmente não tem estudo científico ainda que uhum, mostre para a gente qual a dose segura de usar em grávida. Então, também é um período da vida que não se utiliza o ozônio, é a gestação. uhum. Agora, fora esses casos, ele é um tratamento barato e que pode ser utilizado e assim, ele tem benefícios para mais de 250 tipos de doenças. Uhum. Mas falando da questão da imunidade,
ele, você imagina, ele vai fazer renovação celular, ele vai fazer eliminação dos fungos que estão no seu organismo, das bactérias, vírus, por exemplo, resfriados, vários vírus como pequenas doenças, né, viróticas que não são supervírus, né, digamos assim, ele é tratado. Então ele entra no seu organismo, a gente fala que o ozônio entra fazendo uma faxina geral no organismo. Uhum. Então, para utilização para a imunidade é sensacional. Vai ser o que realmente. E hoje tem se falado muito do ozônio, muito por isso, porque quando as pessoas puderem voltar nas ruas, puderem voltar a frequentar os consultórios, uma das coisas que vai super auxiliar no tratamento do Covid vai ser a ozonioterapia. Legal. Vai ajudar muita gente, né? Muita, muita gente. Por isso que tem clínicas de ozonioterapia que, mesmo com a pandemia, continuam abertas. Eu falo assim, gente, isso é um serviço lindo, né? Porque as pessoas estão se propondo a estar ali frente a um risco, porque é um risco, você atende pessoas que você não sabe se são portadoras ou não. Estão frente ao risco, mas procurando ajudar realmente as pessoas a levar esse tratamento que é super indicado nesse É. momento para fortalecer o sistema imunológico. Então, eu acho muito lindo as pessoas que conseguem permanecer funcionando nesse momento. Uhum. E você, no momento, não está atendendo. Não, eu não estou atendendo porque eu estou gestante, né? Uhum. Então, gestante, como entrou para o grupo de risco, eu inclusive queria atender, já tinha, como eu cheguei em São Paulo tem pouco tempo, já tinha recebido convite de duas clínicas para atender com ozonoterapia, a gente estava tudo fechado, consulta marcada para semana, já tinha muita gente querendo, inclusive, tanto a ozonoterapia para trabalhar de forma sistêmica com a saúde, quanto a ozonoterapia estética, porque também os resultados têm sido maravilhosos. E aí começou a quarentena. E aí meu obstetra falou comigo, proibida, nada de estar de frente aí correndo risco de forma alguma. Então, nesse momento eu não posso atender. Entendi. Infelizmente. Infelizmente. Ou felizmente. Infelizmente. Mas assim, se não tivesse risco, realmente, no início, quando gestante não era grupo de risco ainda, eu falei, eu quero atender, vou Aham, pra rua, vou atender, tá tudo bem, não sou, na época eu falava, né, não sou grupo de risco, então não tem problema, vou aham. ajudar as pessoas e tá tudo bem comigo. Mas quando virou o grupo de risco, não tem jeito, que é a saúde do bebê, né? É, mas é isso, tem que se cuidar, né? Todo mundo está se É, cuidando, né? Tem que é. ter essas precauções. Mas Mas a gente que é da área da saúde, só a gente fica com o coração na mão querendo fazer um pouquinho mais. Eu super entendo assim os médicos, os enfermeiros que estão na frente, que querem ajudar, porque aham, normalmente quem trabalha na área da saúde é apaixonado por isso. Então a gente quer realmente poder levar soluções para as pessoas, né? Mas nesse momento não tem jeito. mas eu acho que também o pessoal da área holística, que é o meu caso do yoga, né? Eu tô fazendo o que eu posso também para acalmar Sim, as pessoas, meditações, tô fazendo lives. Então, o pessoal que ainda não está conectado comigo, pode se conectar aí no meu Instagram. Eu tô sempre divulgando coisas bacanas para a gente fazer essa conexão entre corpo, mente, espírito, emoções, né? Então, é sim. um período mesmo de autocuidado, né? Autocuidado com consigo, né? E o autocuidado com... O autocuidado não, o cuidado com o outro, Com o né? outro, sim. Então, é muito Tem tido importante. tantas lives lindas, né? Tantos assuntos bacanas aí que eu tenho visto que você tem divulgado. E é isso também, né? A área holística também está complementar, super complementar à saúde, porque é aquilo que eu falei, os sintomas vêm todos do emocional, assim. Coronavírus mesmo é uma das coisas que tem sido muito falada. Tem que estar com o emocional bom, tem que estar com a cabeça boa, senão você realmente O se torna sistema, mais suscetível, né? o sistema imune está relacionado diretamente com o estresse. Então, se você está estressado e está com medo, você se torna mais suscetível. Então, Sim, a semana toda eu trabalhando com os alunos, essa questão do medo, medo de morrer, né? Então,
é algo que a gente precisa dialogar, né, para esclarecer muito para as pessoas o que esse período está trazendo. Mas eu acho que o mais importante é essa mudança de percepção do que realmente importa nesse momento, né? A vida, o que é realmente importante, quais são as nossas necessidades básicas, né? A gente deixou de fazer várias coisas e o que realmente importa. Sim. Eu acho que chegou no momento da quarentena, pelo menos eu penso assim, eu tô há mais de 60 dias em casa, porque aqui em São Paulo começou no dia 13 de março. É. A gente aqui também. Então, no início, eu acho que a gente ficou muito na expectativa do que seria isso tudo que estava acontecendo, e que dia eu volto a trabalhar, que dia minha vida volta ao normal. O início foi muito isso, né? Eu penso. E hoje eu acho que a gente chegou num lugar, eu tenho percebido isso com as pessoas que eu tenho falado, entrando em contato com os clientes, né, nos atendimentos com as terapias holísticas, porque com as terapias holísticas eu continuo atendendo nesse período, atendendo online. Uhum. Então, em contato com as pessoas, eu tenho percebido que agora chegou um momento que as pessoas estão parando para pensar nisso. O que é o importante nesse momento? Uhum. Né? E parar para cuidar realmente, ou para olhar para si, para as emoções, para o que está acontecendo, porque realmente, se a gente não cuida da cabeça e do emocional, você entra num looping, num desespero, que muitas pessoas estão contaminadas por isso. E Uhum. para quem está contaminado por esse desespero, é muito mais difícil passar, né, por tudo isso que está passando. Muito, Então, muito. muito. Então é isso. Eu acho que foi super legal nossa live sobre a ozônio. Agradeço a Mariane, que quem não sabe é minha prima, e a Anne pela presença dela aqui, esclarecendo sobre essa terapia. E até mesmo esclareceu para mim mesma. Vamos ver se a gente marca quando a gente se encontrar. Sim. E, e agradeço todo mundo que está presente, né? Esteve presente aí, apoiando a nossa live. E você gostaria de falar alguma coisa, Anne? Só agradecer mesmo a quem pôde estar aí com a gente, agradecer a oportunidade, a você, a Ecomind, de estar aqui falando desse assunto que eu adoro. Uhum. E às vezes o horário não dá para muita gente entrar, mas a live vai ficar disponível, Sou, para que as pessoas possam assistir? Vai ficar 24 horas no Instagram e Uhum. depois tô vendo a possibilidade das lives ficarem no YouTube. Então, Ah, excelente. eu tô vendo isso com uma empresa aí para fazer isso. Então, Ótimo. é isso. A gente continua então com as lives na sexta-feira. A gente vai ter uma pessoa falando sobre alimentação ayurvédica nesse período de quarentena. Então, você é muito bem-vinda a participar. Obrigada. Interessantíssimo o assunto. É, e, a, e vocês também que estão online. Olha que entrou, Paula entrou aqui agora. Não apareceu para mim ainda. Não, a live das primas. Apareceu. Então, Paula trabalha com ozônio também, né? Paula trabalha com ozônio. Legal. Enfermeira, trabalha super com ozônio, faz vários procedimentos também. Trabalha com a parte da saúde, com a parte da estética. Que legal. Na sua É. dúvida que ficou, quando você quer trabalhar o ozônio como estética, é aplicação retal também? Ou é. Eu sempre indico a aplicação retal porque vai entrar como complementar, né? Isso que eu falei, vai desinflamar o organismo como um todo, que acaba ajudando a desinflamar os tecidos. Mas é aplicação localizada. Depende muito do que é, mas é normalmente aplicação localizada. Se é Mas para uma flacidez no rosto, vai ser localizado no rosto. Se é para uma celulite, vai ser naquela área da celulite. Sabe? Se é para uma gordura localizada, vai ser naquela região da gordura localizada, que aí já são injeções mesmo do gás, né? Que a gente. Injeções. É. e quem tem medo de agulha, Mariana?
Quem tem medo de agulha vai ter que perder o medo de agulha. Não tem outro jeito, porque parece que minha mãe falou com Paula lá em Pirapora que queria fazer uma sessão, aí ela falou, ah, tem que ser com agulha, tia. Aí minha mãe, não, não, não. Aí ela deu uma outra opção. Ou eu tô viajando? A opção que tem são essas duas de trabalhar de forma sistêmica, né? Que você vai trabalhar do organismo como um todo. Ah, Que aí seria a questão de trabalhar ou via retal ou via sangue, que foi o que a gente falou da ozonização do sangue. São as opções. mas como é que você vai tirar o sangue? Com a agulha. Exatamente, com a agulha, é verdade. A única opção é via retal, tem toda a E é razão, via retal. E tem também, por exemplo, na ozonoterapia estética, a gente, por exemplo, usa o óleo ozonizado para fazer um aparelho, por exemplo, um aparelho de estética que você usaria um ultrassom, você entra com o óleo ozonizado, entra com uma massagem, entra com um aparelho. A estética ela é super ampla. Ah, entendi. Então você É. pode aplicar o óleo ozonizado no aparelho de estética, é isso? Sim, e utilizar um aparelho de estética, por exemplo. Entendi. Interessante. Legal. É. E assim, claro que a gente falando em se tratando de estética, né? Porque aí o ozônio entra com outras questões. Tratamento de ferida tem, por exemplo, a bag, que faz com o próprio gás ozônio ou com água ozonizada. Aí depende do tratamento, porque a gente está falando de tratamento estético, aí seria isso. Ou Mas o aplicação que é bag? local ou via retal. O que é Bag é bag? um saquinho que você faz, por exemplo, para envolver uma ferida. Vamos colocar um pé diabético, por exemplo. Uma pessoa que tem diabetes e tem feridas decorrentes da diabetes. Você vai fazer um saco, isolar aquela área ali da ferida, né? Para que o ozônio ele esteja somente localizado naquele lugar e vai injetar o gás ozônio dentro daquela bag e a pessoa vai ficar com aquilo ali um tempo determinado do tratamento. Ah, então isso é interessante para quem tem medo de agulha. Sim, mas aí não é estética. Aí é tratamento de ferida, por exemplo. Aham. Ah, Entendeu? Ou, por exemplo, articulação, né? Que pode ser, de repente, o caso da sua mãe. Ah, vamos supor que seja coluna. Coluna é aplicação com agulha, não tem jeito. Paula tá falando aí da ventosa terapia. Ah, ventosa. Porque eu não trabalho com ventosa terapia, ela trabalha. Ah, então aplica É, o ozônio na ventosa, é isso? com a ventosa, exatamente. Sabe aquela ventosinha utilizada nos tratamentos de acupuntura, de terapias naturais? Que a pessoa fica com a marca nas Que a costas? pessoa, porque causa um hematoma ali naquele lugar, causa um Ah, hematoma porque realmente a intenção é essa, né? A, ativar a circulação naquele lugar. Então, tem a ventosoterapia com ozônio, ozonizada. Eu não trabalho com ventosoterapia ozonizada. legal. Então deve ser isso que ela recomendou para minha mãe. Como Pode eu não. ser, Ah, pode ser. legal. Agora, dor na coluna, mais uma vez, entra sistêmico, porque precisa desinflamar o organismo inteiro por causa da dor na coluna. Aham. E a dor na coluna também, ela vem muito do estresse, né, Sô? Do estresse, do emocional. Então, quando a gente fala de emocional, qualquer causa que venha do emocional, todas vêm, mas algumas são mais intensas. Por exemplo, uma fibromialgia, Uhum. né, que são doenças que já são relacionadas, completamente relacionadas com o emocional. Então, quando você fala dessas doenças que têm sintomas graves ou que têm sintomas fortes, crônicos devido ao emocional, aí você tem que sempre falar de sistêmico. Vai fazer uma aplicação local, mas tem que falar de sistêmico porque as emoções elas inflamam o nosso organismo, né? Aham. Paula também falou ali da auriculoterapia com ozônio. Sim, mas aí a auriculoterapia entra agulha. Entra agulha? Porque é na Entra orelha, né? agulha. É, aquelas microagulhinhas na orelha, né? Hum. Aí entra. É, Que legal. São muitas aplicações, muitas formas de aplicação do ozônio. muitas formas de aplicações. Muito legal. São. Que bacana. É. Então é isso.
E para mais de 250 tipos de enfermidades, e vai tratar um monte de coisa. O ozônio é simplesmente sensacional. Sensacional. É utilizado desde o século XIX, desde a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, ele foi utilizado para feridas. Então, assim, não é de agora. As pessoas acham que o ozônio é modinha, o ozônio chegou agora porque em tempos de Covid tem se falado muito de ozonioterapia, pelo que eu falei, por ser um tratamento com baixíssima contraindicação, um tratamento barato. Então, tem se falado muito de ozonioterapia, as pessoas acham que ozonioterapia é modinha, né? Não, ozonioterapia vem lá do século XIX. Entendi. Interessante É. isso. Paula aqui está falando também que tem com Estetoscópio. estetoscópio na auriculoterapia. Como é que é isso, Anne? Explica um pouquinho, você sabe? Não, eu não trabalho com estetoscópio também. O estetoscópio é aquele aparelhinho que a gente põe aqui, né? É. De médico. Não trabalho com estetoscópio também. Porque na auriculoterapia, eu não sabia, talvez ela trabalhe com estetoscópio na auriculoterapia, eu não trabalho. Eu trabalho com aurículo fora ozônio. Só aurículo, sem Entendi. a ozonioterapia. É porque assim, o ozônio ele tem diversas formas de aplicação, né? Então, eu busquei aquelas formas que eu mais me identifico de trabalhar e me especializei nelas, porque é uma gama realmente imensa. Ah, Tem entendi. pessoas, por exemplo, que são especializadas em ozonioterapia estética somente, só trabalha com ozonioterapia estética. Tem gente que é especializada em ozonioterapia para feridas, só trabalha com ozonioterapia para feridas, porque é realmente um campo muito extenso. Entendi. Né? E aí tem umas especializações para cada área que você vai fazer, é isso? Não, até que a gente tem os cursos de ozonioterapia, abrangem muita coisa. Tem os mini cursos e os Uhum. cursos de ozonioterapia abrangem muita coisa. Mas por trás de cada enfermidade tem uma série de coisas para ser estudadas, né? Uhum. Então não dá para entender de tudo, é muita coisa. Saúde é muito ampla, então assim, fora você estudar as causas emocionais que vêm de cada doença, você entender de cada tipo de Cada- enfermidade é muita é. coisa. É. Paula está falando também de que é bom para enxaqueca, rinite, alergias. Sim, muito. Excelente. Dores articulares, como eu falei, são mais de 250 tipos de doenças que a gente trabalha em ozonioterapia. Tem uma pessoa perguntando que ela chegou atrasada e não sei se já falaram, mas quantas aplicações ou sessões geralmente é feita em pessoas que têm dores crônicas? É aquilo que você falou Então, da, né? dá o quê? Das 20 sessões, não foi isso que você Sim, falou? todo tratamento a gente começa com pelo menos 20 sessões. Na verdade, tem que saber se dor crônica, se é só o sintoma é só dor crônica, ou Uhum, tem algum outros sintomas que estão relacionados também, correlacionados com a dor crônica. Mas uhum. vamos supor que ela chegasse com um quadro de fibromialgia, por exemplo, de dor crônica, né? Normalmente é diagnosticado como fibromialgia. A gente sempre começa indicando 20 sessões. Porque aí a gente vai conseguir entender como que esse organismo está reagindo àquelas sessões. Ah, é como se fosse um Sempre pelo menos 20 protocolo, sessões. tem um protocolo a seguir, e aí depois você faz uma análise novamente, ver se é necessário outras Sim. sessões. É. Mas nesse caso da dor crônica, por exemplo, que foi uma das coisas que eu falei que está super relacionado aos sintomas emocionais, Uhum. uma das coisas que eu faria seria a primeira coisa um bate-papo com essa pessoa, com esse paciente, com essa cliente, para entender realmente esses sintomas. Porque dependendo se você vê que a pessoa tem uma dor crônica, ou ela tem uma causa emocional forte de uma depressão, ou se ela já passou por traumas importantes na vida, ou se você vê que é uma pessoa mais estressada, tudo isso vai mudar o protocolo. Né? Porque aí tudo isso vai continuar interferindo. Você vai entrar com ozônio para beneficiar, mas tem outras causas que vão continuar inflamando esse organismo. Então, tudo depende do bate-papo com o cliente ou com o paciente para É ver com uma quantas a gente anamnese, começa. né? Uma Uma anamnese. anamnese mesmo que precisa ser feita antes de recomendar o Sim. tratamento. Mas muito bacana, muito legal. E
Alguém mais tem alguma pergunta? Vamos esperar um pouquinho, ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Pessoas que gripam muito recorrente, sabe, que tem um sistema imunológico mais realmente já mais frágil, mais debilitado. Aham. A gente vê resultado muito rápido. Uhum. A Luana, nossa, outra prima entrou. Live das primas. Então, acho que é isso, né? Se o pessoal tiver dúvida também, depois, até mesmo quem for assistir a live depois, né, que vai ficar gravada às 24 horas, e tiver dúvida, quiser indicação, eu tenho um grupo grande de profissionais que atendem várias pessoas, cada uma numa cidade diferente, às vezes já quer saber, né, quando passar isso tudo, eu quero tratar minha imunidade aí, me prevenir, né, tratar minha imunidade com ozonioterapia. Tem alguma indicação em Brasília, tem alguma indicação no Rio, tem indicação em Belo Horizonte, e por aí vai. Então, se tiver qualquer dúvida, também estou à disposição, sou. Então, gente, vocês podem conectar com a Mariane no Instagram dela. Qual que é, Anne? O meu profissional é taus.terapias. Pode ser direto lá no Taus, ou pode ser também no Zenmind. A Soraya também pode me marcar lá, eu respondo. Pode mandar direct, estamos à disposição. Estamos aí a serviço. Legal. Então tá bom. Gratidão, Mariane. Gratidão a você. Pelo presente, pelo esclarecimento. E a gente vai marcar uma outra para a Mariane falar mais sobre as terapias que ela trabalha. Né? Sim, as terapias que estão dando para trabalhar nesse momento online, né? Tem algumas, mas online. Mas foi maravilhoso falar do ozônio, porque eu acho que realmente, quanto mais pessoas souberem do ozônio nesse momento, porque para agora, é o que eu falei, né? Vai passar o boom da pandemia, mas vai continuar, os nossos hábitos vão ter que mudar, a gente vai precisar cuidar da imunidade. E quanto mais pessoas souberem da ozonioterapia nesse momento, com certeza vai ser muito benéfico. Legal. Muito bacana. O pessoal gostou muito. O pessoal agradecendo a gente. Então é isso. Muito bom, muito bacana. A gente que agradece, então, né, Sô? Poder falar do que a gente gosta. Tá aqui disseminando informações preciosas para as pessoas. Isso é o mais importante, né? Sim, com certeza. Foco daquilo que não está funcionando. Exatamente. A gente foca no que é bom. Verdade. Né? No que vai acrescentar para as pessoas, né? Então é isso, gente. Então, quem entrou atrasado, não me conhece ainda, eu sou professora de yoga, estou guiando várias lives de yoga e meditação. Se conecte comigo no Instagram. E a Mariane também é uma super terapeuta, várias especialidades, se conecte com ela também. Ela não está atendendo ozônio agora, porque ela está grávida, ela é grupo de risco, mas ela pode dar informações aonde você pode encontrar ozônio na sua cidade, tá certo? Recomendando terapeutas. Então é isso. Anne, muito obrigada. Beijão, Sô. Gratidão.